Graça e paz a todos. Vamos compartilhar hoje o estudo Quem criou e onde nasceu o pecado. Vamos usar como texto base Isaías 14, do 12 ao 14 e Ezequiel 28, do 12 ao 16. Diz assim Isaías: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Diz assim o texto de Ezequiel: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granalda, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estivestes sob o monte santo de Deus. Andastes no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. A maioria dos teólogos e estudiosos da Bíblia concordam que estes textos narram o nascimento do pecado e a queda de Satanás. Realmente, não há como defender a leitura literal desses trechos bíblicos. Não teria como estes textos estarem fazendo referência à Babilônia ou ao rei de Tiro. Então podemos falar com clareza que o pecado nasceu no céu. Deus não criou o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então por aí já se deduz sem dúvida: o pecado não faz parte da criação de Deus. Mas um de seus anjos encheu-se de inveja e, na sua arrogância, não aceitava que só o Senhor Deus fosse adorado. Só que com Deus não se brinca, muito menos se desafia. O Senhor não pode ser desrespeitado em hipótese alguma. Satanás foi destituído de seu posto de querubim guardião e atirado para a terra. Estando habitando na terra, Satanás foi até o jardim do Éden e fez com que a criação perfeita de Deus, o homem, caísse em pecado, usando para isso seus ardis e artimanha. Ele é o pai da mentira, que é pecado. Quer dizer, Satanás criou o pecado no céu e depois o trouxe para a terra, sempre com o único intuito de afastar o homem de Deus, já que ele sabe que Deus não suporta o pecado. Na queda, Satanás não veio sozinho. Uma terça parte dos anjos foram enganados e participaram da rebelião contra o Senhor, conforme Apocalipse 12:4. Estes anjos foram convencidos de que poderiam viver independentes de Deus. Os que aceitaram sua falácia perderam seus lugares no céu, perderam sua forma original, passaram a ser espíritos malignos, seres asquerosos que habitam as regiões espirituais, com o único desejo de propagarem o mal. Seguindo as ordens de seu senhor, que é Satanás, eles incorporam pessoas que não têm a proteção de Deus e fazem destas o que bem entendem. Tomam-nos como escravas e tornam suas vidas e as de seus familiares e amigos um verdadeiro caos. A paz só voltará a estas vidas com a intervenção de Jesus. Nós também, em algum tempo de nossas vidas, seguimos os rebeldes, servimos o inimigo. Então a pergunta é: por que
nós também, como os anjos caídos, não perdemos nossa forma original, não nos tornamos seres asquerosos, porque o Senhor criou o homem para a salvação. Tanto que muito antes do pecado acontecer no Éden, Deus já havia criado o plano de redenção da humanidade. Já havia definido que Cristo viria morrer para salvar todos que aceitam seu sacrifício na cruz do Calvário. Então o que Deus espera é que todo ser humano se arrependa de seus pecados e passe a servir ao Senhor, deixando de servir ao inimigo. Por isso, fomos mantidos em nossa aparência original. Não podemos cair nas artimanhas do inimigo, que vem ao longo dos tempos tentando mostrar o pecado como algo normal e até bom e necessário. Hoje, prostituição virou programa. Prostitutas passaram a ser garotas de programa. Ou ainda mais bonito, modelos. Não estou me referindo às mulheres e homens que trabalham na profissão de modelo, mas sim às pessoas que nunca fizeram um desfile na vida, mas se dizem modelo, para explicar seus altos e fáceis ganhos financeiros. Adultério virou caso extraconjugal, em alguns casos definido como para apimentar a relação. Roubo contra os cofres públicos virou desvio de dinheiro. Estão querendo nos fazer aceitar que homossexualismo é natural, quando a Bíblia condena com veemência. Fiquemos alertas e sabendo que para Deus o pecado será sempre pecado. Não há jeitinho ou mudança de nome que venha modificar o que Deus considera pecado. Deus criou o homem para ser um adorador. Somos, por natureza, adoradores. A intenção de Deus é que o homem vivesse para adorar o seu Criador e Provedor. Mas Satanás, em sua eterna inveja, fez com que o homem caísse em pecado contra Deus. O homem, guiado por esse ser maligno, passou a adorar todo o exército dos céus, estrelas, lua e sol. Criaram deuses de barro, gesso, metal, madeira e outros materiais. E não bastando, passaram a adorar outros homens e mulheres, a quem titulam ídolos, ou seja, adorando a criatura ao invés do Criador que vive eternamente. Religiões e seitas foram criadas para enganar pessoas que estão servindo inocentemente ao diabo e seus anjos. Os líderes desses movimentos usam o nome de Deus, têm aparência de piedade, mas são lobos com peles de ovelhas. Também existem grupos que assumem claramente sua adoração ao diabo. São as seitas satânicas. Filmes e novelas estão sendo usados para propagar doutrinas que são frontalmente contra ensinos bíblicos. Enfim, o inimigo das almas usa de várias maneiras para levar pessoas para o lado dele. Mas o reino de Satanás não será eterno como o de Deus. No fim dos tempos, ele será derrotado por Jesus e seus santos, que somos nós, todos seus fiéis seguidores. Será jogado no lago de fogo, juntamente com todos os que o escolheram, e esquecido para sempre, como diz em Apocalipse 20:10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Que nós possamos cada vez mais conhecer a Bíblia Sagrada, que deve ser o nosso manual de fé e ensino. Não nos deixemos levar facilmente pelas artimanhas do maligno. Fuja da aparência do mal. Nem tudo que parece bom é o que parece. Procure descobrir o que está por trás de um aparente gesto de bondade. Não pode haver dúvida. Deus não criou o pecado e não criou o diabo. Deus criou um anjo como todos os seus outros anjos. Satanás é que por escolha própria se transformou nisto que é hoje. O diabo é o pai do pecado, pai da mentira e pai de todos que praticam o pecado. Amém.